Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do Com Neuro, Sem Neura. E hoje, olha, sabe que tudo que é bom a gente repete. Você concorda comigo? Tudo que é bom, todas as pessoas que fazem sentido pra gente, a gente quer de volta pertinho da gente. E é esse o caso de hoje, que estamos com a querida Laís Gulim. Seja muito bem-vinda novamente, só que hoje ela tá aqui presencialmente. Ai, como é gostoso poder se tocar, né? Eu fiquei de entregar uma caneca pessoalmente para ela, então, Tintim, seja bem-vinda ao Com Neuro, Sem Neura. Por quê? Eu lembro, e eu sei que você também ficou com vontade de quero mais, no episódio que a Laís participou com a gente remotamente. Eu falei, não, então vamos lá, vamos resolver essa pendência para trazer a Laís novamente. E agora a gente traz um tema novo, não é, Laís? A gente vai falar, quer dizer, tá tudo interligado, a neurociência, a comunicação, mas a Laís colocou um assunto que é bem interessante, que eu acho que vai fazer você refletir sobre isso. É a ciência do coração. A gente vai entender o que o coração representa, não apenas aquele coração sentimental que a gente está acostumado a ver retratado por aí. O coração é um órgão muito fascinante. E a Laís vai explorar exatamente esse órgão. Seja bem-vinda, de coração. Do meu coração, saúde do seu coração, como é gostoso, né? Eu que agradeço esse convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e, como eu falei, de ver com as mãos, né? Apalpar e sentir, abraçar esse abraço que a gente deu de coração para coração faz toda a diferença. A distância é gostoso, mas o presencial é muito melhor, né? É outra coisa. Não, a distância resolve, né? A gente resolve, mas não é a mesma coisa. Então, para todo mundo, claro, eu sempre quero ter as pessoas aqui pertinho para a gente dar esse abraço do coração. Então, deixa eu dar a bio da nossa querida convidada Laís Gulim. Ela é terapeuta holística em bioneuroemoção. No último episódio ela explicou, mas hoje ela pode explicar para você que não assistiu ainda. Ela é analista comportamental e criadora do método MUD, ela vai explicar qual é este método, e mentora de essência feminina em comunicação, minha parceira, vai fazer com que as pessoas coloquem para fora o seu melhor. Seria isso? Com certeza, com certeza. Tudo através da emoção. Então, a intenção é essa. A bioneuroemoção vem, a biologia conectada com a neurologia através das emoções. Então, eu fiz uma especialização nessa terapia, que nada mais é que uma visão holística, traz um olhar sistêmico da vida. Sempre contando também com o nosso grande corpo, né, que Deus nos deu e que nos traz esse olhar mais facilitado para a vida. Essa é a bioneuroemoção. Então, um sintoma, que pode ser físico, traz sempre um fundo emocional. E a gente sabe que é assim, e as doenças, inclusive, a maioria, grande parte delas, nascem das questões mal resolvidas ou das nossas questões mal lidadas, digamos assim, da nossa emoção, é isso? É isso mesmo. É comprovado isso, Laís? É comprovado. Tem a medicina germânica, ela já comprova a marca no cérebro em que cada sintoma faz e, de acordo com a região, ela tem um indicador de profundidade, de sistema, até de qual significado aquela marca tem. Então, está tudo interligado. Está tudo interligado. E é por isso que eu queria trazer sobre o coração. A gente fala muito do cérebro, a gente fala muito de comunicação, a gente fala muito de produtividade. E a gente fala pouco desse cara que está aqui batendo o tambor na nossa vida. E, meu Deus, ele bate o tempo todo. Se a gente parasse para ouvir, literalmente, as batidas... E, inclusive, eu não sei se você conhece, imagino que sim, é um tipo de meditação que você pega o teu pulso e você vai meditando no pulso do coração. Olha, que lindo, não conhecia. Olha lá. Mas é simples, você vem aqui, para um pouquinho e tenta respirar no ritmo da batida do teu coração. Que presença, que automaticamente presente. A gente já acalma e está presente. É uma palavra em espanhol que eu gosto muito, que é ralentiza. Ralentiza. Desacelera. Así que vamos falar um pouco em espanhol. A veces não sale. Tem uma história, as duas moraram na Espanha na mesma época, a gente não se conheceu, uma pena, porque a gente teria, meu Deus, não teria prestado. E daí a gente fala, e tem muita coisa em comum em relação à Espanha, as duas têm cara até de espanholita. Espanholita, então, seguro. Se sale algo, já lo sabe. Não, e falando desse ralentizar, desse desacelerar, né, o que a gente estava conversando um pouquinho, até porque a gente bate o papo e daí passa meia hora voando, né, Ju? Passa. O coração é o órgão que ele desacelera segundos antes da gente levar um susto. Ou seja, ele é o alerta do alerta. Ele, na verdade, ele está o tempo todo trazendo a informação que está acontecendo no nosso campo, no ambiente. Através do campo eletromagnético que o coração emite, ele está trazendo essa conexão com
até, vamos colocar aí, 5 metros de diâmetro. Tanto que se consegue fazer a leitura do campo eletromagnético do coração sem precisar colocar eletrodo. Que interessante. Já do cérebro precisa colocar eletrodo. Porque então, não emana. Exato. Então, nessa potência que o coração ele está emanando e recebendo informação. Tanto que quando a gente entra na neura, é porque estamos na emoção descontrolada, né? Sem esse comando. E a emoção parte da onde? Do coração. Do coração. E achei interessante agora você falar assim desse campo eletromagnético, porque a gente percebe as sensações, tá? E aí a gente não consegue decodificar, né, mentalmente, digamos assim. Nosso cérebro não consegue, mas a sensação, a percepção a gente sente. Então o órgão que está sentindo é o coração. É o coração. Dessa percepção. É. E aí isso que você falou é bem interessante. Ele desacelera, ele protege o organismo desse susto, digamos assim. De uma parada cardíaca, de um susto, de um pico de aceleração cardíaca. É fantástico. É para sobrevivência mesmo. São nanosegundos. Segundos. Nanosegundos. Tanto que a gente nem percebe. Gente, e se não houvesse isso, provavelmente as taxas de paradas cardíacas seriam muito maiores. Muito maiores. E você falou que a consistência do coração, a parte, digamos assim, fisiológica do coração, é semelhante à do cérebro? Não, é fisiológica, né? Ele está composto com os mesmos produtos de célula que compõem os neurônios do cérebro. Então, assim, porque assim, todo o nosso corpo, toda a matéria é feita da mesma matéria, né? Do átomo, prótons, eletrons, se a gente vai mais baixinho. Então, o que muda? Muda o ambiente em que está. Então, se a gente vai à base do todo, está feito da mesma matéria. Mas ele é composto por neurotransmissores, assim como o cérebro. Coisa que antes a gente não tinha esse conhecimento. Antes era só o cérebro. Então, o coração também tem neurotransmissores e está conectado direto com o cérebro. Só que, diferente do cérebro, ele emana informação e recebe informação para fora do corpo. O cérebro está aqui. Gente, é incrível. E o que a gente pode fazer para entender e começar a trazer isso para o nosso dia a dia? Porque fica muito afastado, né? Eu acho que assim, sempre gosto de trazer um pouco da prática. Alguns tipos de exercícios, você é ótima nisso, assim, nessas práticas. O que a gente pode trazer para o dia a dia para lembrar-nos de que esse coração está ali, está nos protegendo e que ele é esse órgão tão importante, muito além do coraçãozinho vermelho. O coraçãozinho. Muito além. Como é que a gente faz para lembrar? Isso que você acabou de falar dessa meditação, contando os batimentos cardíacos. Olha que genial. Colocar os ouvidos debaixo da água e você escuta. Fazer esse movimento do silêncio, respiração, sempre olhando para o coração. Exercício de ativação da glândula timo. Glândula timo, você falou da glândula timo e ela, inclusive, ela é fundamental também para preservar a nossa saúde e ela é um grande escudo também em relação à nossa imunidade, não é? Com certeza, é cardioprotetor, melhora no sono, melhora na nutrição dos alimentos. É incrível se você quer fazer mais exercício físico e mais do que isso, ele traz uma inocência, uma ingenuidade. O que normalmente as emoções fazem, ainda mais na nossa adultez, né? Como dizem os espanhóis, né? Na nossa fase adulta, as emoções trazem dor. Porque elas estão associadas à memória, por isso? Porque elas estão associadas à memória. Então, ela vem com aquele pezinho, aquela dor. Então, tanto que é muito mais assertivo e mais fácil você dar um conselho para alguém do que lidar com as tuas próprias. Até como terapeuta, eu sei muito bem disso. Eu faço terapia para justamente lidar com as minhas, né? Aliás, você que é terapeuta, faça terapia. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas nesse olhar, é sempre essa conexão que a gente tem que trazer, que as emoções estão aqui para nos dar informação. Então, sempre que olhar para o coração, sempre que trazer um olhar para essa emoção, olhar com esse órgão tão conectado com o todo, tire a culpa, tire o medo. Principalmente para você conseguir tirar essas escamas que nos cegam quando estamos mergulhadas nas emoções. Por isso que o fazer presente no coração é fundamental. E não é nada mais Ju, de olhar para cima, tipo, você estar aqui, colocar a mão. Pronto, você já está trazendo energia. Eu não posso colocar a mão, não quero que ninguém me veja. Feche os olhos e imagine que tem aqui uma bola dourada no teu coração. Sabe? Você não precisa fazer nenhum movimento. Tá bom, do nada você pode dar um comando de voz. Você sabe a importância do comando. Comando de voz. Coração, tranquiliza, eu te sinto, eu sei que você está aí. Reconhecer a si mesma, as emoções. Então, como você disse,
toca ali, a granulativa. Estou fazendo aqui enquanto você estava falando, estava experimentando. Isso aqui é algo fundamental e a gente pode fazer em qualquer lugar. E aqui, não, a pessoa não vai ficar com vergonha. Vou botar a mão no coração. Tá aqui, ó. Você tá aqui, inclusive, para as pessoas que vão se apresentar em público e morrem de medo, né? Tem aquele, ai, meu Deus, como vai ser? Ó, aqui... Pré-palco, inclusive Olha fica só. a dica aí, mentorandos. Pré-palco, você fazer esse tipo de conexão com você mesma, Olha aqui, ó, já aqui, ó, um minuto já te traz para aqui agora. É fantástico, né, Ju? Porque você põe a mão, você tá nervosa para subir no palco, você põe a mão, teu batimento tá acelerado. O que acontece? Você reconhece que está acelerada. Quando a gente está aqui no... Sabe, o pensamento em looping, a gente não reconhece. Olha que interessante, porque está ainda dentro de nós. Então, a gente utiliza do tato em nós mesmos. E, a partir daí, não tem como o cérebro falar assim, respira, tranquiliza. E na hora, você faz assim, ó. Não faz? Faz, é uma delícia. As duas fizeram ao mesmo tempo aqui agora. Então, aí a gente já reduziu, a gente já esteve. E é muito maluco que quando a gente traz a comunicação com o próximo, é muito mais difícil da gente entrar no coração do outro quando a gente não está no nosso. Eu vou dar exemplo meu mesmo, né? Estava na emoção, minha emoção acelerou, minha mãe me pegou no choro, não consegui controlar a emoção, a minha ação, ou seja, o meu movimento não foi assertivo. Agora que eu estou fora da emoção. Eu olho e falo, poxa, a minha forma poderia ter sido de outra forma. Né? A maneira com que eu fiz. Então, por isso é tão importante, antes da gente entrar em qualquer resolução, em qualquer tomada de decisão, entrar nessa presença. Nesse, aonde eu estou? Aqui. Nesse meu core. E é uma aterrada, né? A gente aterra. Eu gosto de pedir normalmente para quem eu estou dando mentorias, para colocar os dois pés bem apoiados no chão. Porque aí você vai fazer uma conexão, você vai aterrar. Aí você aterra emoção, razão, e corpo. Você tem essa consciência corporal. E se você estiver sentado com os dois isquios bem apoiados também. Então você consegue, automaticamente a tua postura eleva, aumenta aqui, né? E você abre o seu coração. A gente fala muito no yoga também. Você faz alguns asanas para abrir o coração, porque isso aqui é uma proteção na comunicação não verbal. Você está protegendo o teu coração. Você está se fechando. Isso. E aqui você está abrindo, você está aberta. E ser consciente disso é utilizar a teu favor. Não significa que eu nunca posso ficar assim. Não tem situações que é necessário. Pronto. E nesse olhar é a consciência. Opa, aqui eu preciso me resguardar. E aí pode ser um simples movimento, não precisa ser tão grandioso, porque quando a gente faz esse movimento grandioso, a gente está ativando os músculos e toda a informação vai para o cérebro entende e fala, ela está com medo, ela está se protegendo. Então, cortisol, hormônio do estresse, fuga o ataque, defesa o ataque. Então, nesse olhar, a gente entra em estado de estresse. Por isso que a consciência é tão importante. E a consciência vem quando a gente abre o coração. Porque senão a gente não consegue ver. Agora, Laís, por que a gente tem tanta dificuldade em identificar as emoções que a gente está sentindo? Ai, amiga. Pergunta de $1 milhão. Assim, vamos colocar assim, de norma geral, né? Até que a gente está falando de uma geração, a nossa geração, vamos colocar a nossa geração, né? De geral, vamos colocar aí em 10 pais que você conhece, que foram pais das nossas amigas, quantos olhavam para elas e falavam assim, meu amor, o que você está sentindo? Às vezes até perguntava, mas aí a criança, né, ou adolescente, no caso, que daí eu já estou numa pré-adolescente, eu falo assim, por que você quer saber? Porque o quê? Dentro da cabeça já queria saber, em vez de reconhecer aquilo que é um cuidado, não, já acha que está sendo invasivo. Isso, porque daí vem na seguinte olhar que eu ia trazer. Quando a pessoa ou criança termina de falar realmente o que está sentindo, tipo, eu tô me sentindo sozinha. Imagina, filha, não é assim. Pronto. Não reconhece, entende? Não olha e fala, eu vejo você. Eu sinto o que você está sentindo. Vamos juntas tentar? Talvez eu não saiba também. Mas é mais aquele assim, engula o choro, não é assim, você não tem por que reclamar. Isso. E começa a ajudar na menor brincadeira, do tipo uma criança pegando uma caneta, fingindo que é um aviãozinho, e passa o irmão mais velho e fala, isso não é um avião, isso é uma caneta. Sabe? Então, pode ser qualquer coisa, porque a gente está com uma quantidade de informação sistêmica. Imagina que para a gente estar aqui hoje,
2.000 pessoas, que são 10 gerações atrás, tiveram que estar no mesmo momento, na mesma hora, se encontrarem para se conhecerem, para que houvesse essas coincidências e a gente poder estar aqui. No mínimo, a gente está falando de 10 gerações. Imagine antes disso. Então, é uma quantidade de informação sistêmica que está dentro de nós. E o ambiente em que a gente vive, o entorno em que a gente vive é soberano. Assim como a célula, somos formados todos na mesma célula. O que muda para essa célula ser um músculo ou uma veia é o ambiente daquela célula, não é a célula. E no mesmo acontece conosco. A gente toda a informação está aqui, dependendo do ambiente onde a gente está, seja ele hostil, seja ele repressor, seja o mínimo. 11 filhos, não deu atenção para um. Não tem como saber, não tem como saber. A responsabilidade de ser pai e mãe deve ser gigantesca, assim, ainda mais quando você começa a ter esse olhar sistêmico. Isso é bem interessante. Você sabe que quando você fala dessa responsabilidade, a gente tenta trazer essa leveza, né? Trazer algo um pouco mais diferente daquilo que a gente teve. Não porque nossos pais não souberam, é que tinha um outro tipo de entendimento naquela época. Essa é a timo. A leveza é a leveza. Então, assim, claro, até você achar o equilíbrio dessa leveza, o tanto que você é compreensivo e o tanto que você não mima a criança. Permissiva enfim, demais. É bem complicado você encontrar esse meio do caminho. Mas nomear sentimentos e emoções é algo que adultos não sabem fazer. E crianças estão começando a fazer. Tem, inclusive, um dicionário dos sentimentos, que é a coisa mais bonitinha do mundo, de uma escritora daqui de Curitiba. Eu estou sem o nome dela, mas eu vou depois colocar. Gostei. Gente, é uma graça. Ela explica o que acontece com os sentimentos. Por exemplo, angústia. É um nó no meio do peito. É um nozinho. É isso, né? O que é angústia? É um peito. É um nó no meio do peito. Ou na garganta. Enfim, então assim, vai exemplificando para a criança e daí nós adultos, assim, meu Deus. Olha, é assim. Saudade é um buraco que não tem fim. Olha que legal. Você sabe que dentro da bio o que eu faço é justamente isso. Feche os olhos. Sinta a raiva, o momento em que você teve raiva. Amplie ele, leve para todas as tuas células. Aonde mais pega? Coloque a mão aonde mais pega. As pessoas pegam onde? Boca do estômago, garganta. São lugares onde a raiva dá mesmo, né? E a pessoa não fala aquilo que tem que falar para aqui. Não engolir. Aí eu engoli o sapo. Isso. Aqui, no estômago. Ai, eu não consigo digerir isso. Intestino. Olha que interessante. Então tá tudo conectado. Tudo conectado. Tudo. E é muito doido que volto a dizer, quando a gente entra na emoção sistêmica, por exemplo, vamos resolver, por isso que é tão difícil, vamos resolver uma questão dentro da família. Ali existe uma informação de lealdade sistêmica. O que significa isso? Eu posso falar ABC e a pessoa entende YZHXS, mesmo na mesma família. Por quê? Porque existe uma emoção vinculada de lealdade sistêmica. Volto a dizer o que é isso. O sistema está no sistema familiar. Nossa, isso é mais... Daí esse aqui nós temos que fazer um inteiro só de... Não é nem podcast. É uma série longa com várias temporadas. E é por isso que é tão difícil, porque vem essas informações. Então, se eu vou ter uma conversa como o exemplo que eu estava dando com a minha mãe, eu venho com a minha e ela já está com todas as dores de todas as mães do sistema. Meu Deus do céu. E quanto menos consciência, mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, inconscientemente, a gente sente essa energia. Eu vejo, assim, com as outras mães, quando a gente está, assim... Aquele desabafo que a gente fez aqui agora do ombro cair, assim, às vezes quando uma ou outra mãe conversam sobre um determinado assunto que está pesando, a gente sente essa mesma dor e a gente cria ali uma conexão. Campo eletromagnético, meu. Campo eletromagnético. É isso mesmo. Você sente estando a 5 metros de distância. Olha que interessante. Porque ele interfere. E todo o campo magnético de todo ser vivo interfere no nosso. Os gatos são especialistas nisso, né? É impressionante. Os gatos, eles vão percebendo e eles vão dando a volta. Eles se posicionam de uma maneira muito interessante. Eu não tenho gatos, eu sou alérgica. Mas eu percebo esse movimento do gato. O gato é interessantíssimo. Os animais, quando a gente tem animais, planta até mesmo, né? As plantas são super sensíveis. Quando nunca você entrou ou alguém entrou na tua casa e teve uma plantinha que falou assim, isso é forte demais. A minha espada de São Jorge está lá para dizer isso. A Arruda, a espada de São Jorge, estamos tudo lá, Guiné. Veja que interessante. Você está usando do campo eletromagnético, do conhecimento que você tem sobre as plantas, transformando em sabedoria, utilizando do campo delas no teu. Sim. É isso.
Utilizem dessas ferramentas. Simples assim. É assim de simples. Amiga, você falou uma coisa muito do movimento também do coração, né? A questão desse movimento. Explica pra gente na prática de novo, traz insumos práticos para que a gente possa usar o nosso coração para nos colocar em movimento dentro da nossa jornada. É justamente assim, ó. Quando eu quero resolver um problema, quando eu quero trazer uma resolução de um conflito, eu me estou na presença do meu coração e me imagino resolvendo. Nesse imaginário, a gente não controla o pensamento, simplesmente eu dou o comando, ok, vamos lá resolver. E aí, a partir daí, você já começa a entrar no campo da informação. E o que significa? Significa que, se eu não consigo visualizar a resolução fluida e leve, eu ainda não estou no amor do meu coração. Ou seja, não é só verdade. Não é a minha verdade. É isso mesmo. E aí não adianta. Não adianta, outra pessoa sente. Aí acontece justamente isso, outra pessoa sente. E por isso que é tão difícil, Ju, porque assim, a gente muitas vezes, ainda mais com tudo que está acontecendo, você gera empatia. A partir do momento que você gera empatia, você tende, ainda mais nós mulheres, a não querer machucar mais. Sim. Ainda. Então, nesse olhar, vai pisando em ovos, você já não está na sua verdade. Então, encontrar a harmonia, a congruência na tua comunicação, desde o ponto do amor do coração, está sendo cada vez mais difícil. Por isso, cada vez mais importante a rotina e a persistência desse tipo de exercícios que a gente está comentando. Estar na presença. E quando a gente começa a falar de produtividade, que agora está super na moda, produtividade, daí acorda cedo, malha, nananana, a gente não está olhando para a energia. Não é todo dia que a gente está. Eu, nesse ponto, assim, eu sou... Amanhã até eu vou ter uma sessão com a Débora Zierva, que participou do nosso podcast. Você não ouviu ainda, corre lá, tem uns 3, 4 atrás. A Débora, ela fala de produtividade. E amanhã eu vou ter uma sessão com ela. E eu já sei que ela vai puxar minha orelha, porque absolutamente eu não fiz o que ela me orientou a fazer. Não adianta nada. Porque eu sou mais emoção. Eu ouço mais o meu coração e ouço mais a minha emoção, e daí tem horas que não cabe. Ju, você já fez o CIS Assessment, o análise de perfil comportamental? Não só o DISC, tá? O CIS Assessment, ele traz uma vertente que diz ali se você é mais intuitiva ou sensitiva. Certo. E a partir daí você consegue entender realmente se a voz mais alta é do coração ou a sensação, que é o corpo. Mas veja como os dois estão conectados. E como que a gente acha? Dá o caminho? Gulim. Então lá no @ @LaísGulim a gente pode achar o Self-Assessment. CIS Assessment. Ele vem do Coach Integral Sistêmico, CIS. CIS. Ele vem, é uma ferramenta criada pelo método CIS, que é desenvolvido pelo Paulo Vieira. Nela ele traz o DISC e várias outras, bem mais, são uma quantidade de informação que eu consigo trazer ali numa leitura bem espiritual, bem conectada com o coração, trazendo até um olhar de rotina mais leve, porque quando a gente olha na produtividade, vamos lá, quando a gente olha na produtividade, a gente tem que olhar que cada ser é único. Certo? Então, não adianta eu trazer uma receita de bolo e falar, toma, faça que você vai produzir mais. Porque se essa pessoa deixar de olhar para si a sua verdade, ela vai estar muito provavelmente gastando mais energia para produzir a mesma quantidade que ela estaria se ela se conhecesse melhor. Se ela soubesse as próprias ferramentas. Então, é o que eu falo para minha mentorada. Eu estou dando 5, 6, experimente e encaixe aquela que melhor se adequa à tua rotina e à tua energia. Isso que é importante. Por que energia? Porque não adianta, e volto a dizer, estamos fazendo milhões de coisas quando a nossa energia está esgotando. E veja como a gente vem falando do trabalho voluntário, é muito importante. Porém, a gente tem que saber a diferença de ser altruísta e alterista. É verdade. Isso também é um papo para outro, mas se você quer saber mais, eu recomendo o livro Dar e Receber. Ele fala sobre isso muito maravilhosamente. Dar e Receber. Quem que é o autor, lembra? Mas a gente acha. Adam Grant, não sei os nomes, vou falar besteira. Dar e Receber. Vou colocar aqui os livros. Ele fala sobre o doador ser altruísta, aquele que doa e não leva em consideração a própria energia. Do tipo, ok, agora eu preciso me reconectar, preciso me recolocar, preciso, como eu faço, tirar o pé, colocar na grama, abraçar a árvore, cada uma busca a sua ferramenta. Se eu não sei até que ponto eu estou sendo um doador altruísta, e aí eu me desgasto e acabo reduzindo a minha própria produtividade em prol dos outros. Se eu sou alterista, eu sou consciente de até que ponto eu vou. E aí a gente está falando de limites. Quando eu conheço os meus limites, quando eu me conheço a mim mesma,
E se a gente teve uma infância onde nem eu sei quais as minhas emoções, como é que eu vou saber quais são os meus limites? Né? Por isso que vocês, pais de hoje, têm ainda uma visão mais... Ok, agora eu sei que aquela forma, eu sobrevivi, estou aqui, mas dá para fazer melhor. Isso é consciência. Não quer dizer que é mais fácil. Eu adoro a palavra consciência, porque é consciência. Inclusive, eu brinco em todos os meus materiais, consciência da sua comunicação. Porque a ciência é trazer a ciência e este olhar para aquele foco. Esse olhar analítico. Que não significa que que esteja desconectado da espiritualidade. Não. E que não tem nada a ver com religião. Não é? A consciência, quanto mais consciente nós somos de nós mesmos e do entorno, ou seja, essa visão holística, mais espiritualizado eu vou estar conectado, que é com o todo. Pertencente realmente àquele todo e fazendo a diferença. Porque daí, assim, algo você pertencer é uma parte, mas você pertencer com qualidade é o que a gente quer. Porque apenas pertencer, estar ali. Pertencer dentro dos teus valores, e você validando os teus valores e princípios, que são os mais difíceis. Começa com a gente. Começa Porque no self. Se eu não reconheço os meus valores e os meus princípios, muito dificilmente eu vou conseguir validar o do outro. Claro, porque eu não sei até onde chega, não sei quais são os meus, como é que eu vou saber qual que é o do outro? Pois é. E aí entra o ágape. Ágape. Amor através da ação. Não é o sentimento. É eu entender que o outro também tem, então eu vou agir desde o amor. Ok, como é que eu estou na ação? Não, eu estou com raiva, vou lá. O resultado dessa ação muito provavelmente vai sair na raiva. Se eu estou buscando colher morango, não dá para plantar abacaxi. E aí você tem que reconhecer, entender. Aí entra um pouquinho até de comunicação não violenta. Reconheço, entendo, e daí eu vou reformular esse pedido para o meu interlocutor. Isso. Né? E quem tem filho pode ser através do filho. Olha que legal, você começa a perguntar para tua filha, agora ela é adolescente, né? Mas antes, o que você está sentindo? Ela vai começar a descrever de forma inocente e ingênua, sem filtro. E ali ela vai estar trazendo um monte de informação para você. Tua também, porque ela é tua filha, ela está conectada com você. E é lindo de ver, sabe, que a gente fez esse trabalho do dicionário de sentimentos. É super legal, porque depois tem um caderninho de exercícios e tal. Eu adorei. É de uma menina curitibana, eu vou colocar na descrição do episódio. Ela é uma graça, eu já tive a oportunidade de conhecer, ela não me viu o nome agora, mas vou deixar tudo bem escritinho ali. Eu quero também esse... É muito legal. Tá vendo outro livro pra gente, como a gente está falando muito de mulher, né, de como a gente está nesse servir da mulherada, a intuição é bem feminina também, quando a gente fala da emoção do coração é bem feminino, né, a gente está falando de uma frequência feminina, a gente entra também num outro livro que é de uma grande amiga, a Érica Tolesano, que é Não Estou de TPM, que ele fala sobre esse olhar como a história, né, vem, de certa forma, olhando para essa energia feminina, quase que silenciando mesmo, uma energia feminina, as emoções. Engula esse choro, né? Eu pergunto como é que você está, mas, na verdade, se você falar que não está bem, eu já nem quero saber. Não acontece isso? Ou não ouve, né? Ou não ouve. Ou a pessoa está falando e na tua cabeça já está buscando um problema pior. Então, toda essa energia do acolhimento, da empatia, a gente está falando de uma energia feminina. E esse livro, Eu Não Estou de TPM, ele traz uma vertente desde 5.000, lá na pré-história até, de como era e como isso foi se transformando para um olhar de silenciar mesmo as emoções. Deixa isso de lado. É melhor produzir, melhor a ação, melhor resultado, que é a energia da masculino, né? A gente está falando que não tem nada a ver com homem e mulher. Vamos entrar nessa frequência, porque todos nós temos, né? Tanto o masculino e o feminino dentro de nós. Exato. Então, nesse olhar não tem a ver com ser homem ou ser mulher, tem a ver com olhar para o coração através desse carinho, desse acolhimento, que esse colo materno, que é a energia feminina. Então, para os homens também é importante eles olharem para a emoção, olhar para esse coração, olhar para essa conexão que está com o campo e entender que aquilo não é besteira, mas sim uma informação, é dados. E através desse dado você pode gerar resultados. Então, para os meninos que nos ouvem agora, tem um podcast maravilhoso chamado Ao Masculina, que inclusive, nossa, é sensacional. Nome.
Eu adoro o apresentador. O Cacau Roden, meu grande amigo, foi um dos entrevistados. Marcelo Caram, meu primo, fez parte também do projeto. Então, assim, Alma Masculina, vou botar aqui. Alma Masculina. É sensacional. Mostra este lado feminino dos homens, mas é um lado feminino bonito, gostoso, poético, real. Tô toda arrepiada. Minha flor, Alma Masculina. Estamos chegando no finalzinho. Foi. Agora eu quero que você dê algumas dicas pra gente. Onde que a gente te acha, teu @. E eu quero que você fale um pouquinho do método Mood que nós falamos do início. Tá, o método Mood é mapeamento único das emoções. É justamente esse olhar de como eu tenho as minhas emoções, como é que eu vejo, qual emoção é que eu mais estou viciada, que normalmente a gente tem uma, como tratá-la, como encaminhar, como transformar. Então, mas sempre transmutar a emoção. Transmutar a emoção, utilizar delas a nosso favor, né? Porque a gente não elimina. Isso você já falou no outro. A gente não elimina, a gente transmuta. A gente transmuta, é isso aí. Então, o Mood está desenhado para isso. É um acompanhamento onde eu vou trazer sempre olhar para si, como é que está melhor para você. Traz o mapeamento de perfil comportamental, análise lá dentro também, para trazer várias ferramentas. E essa é o que desenha essa metodologia que está começando a sair do forno, porque a minha visão é trazer até uma conexão com o chakra, com a alimentação, comunicação, e a gente está ainda só... Então vem coisas muito legais. Crescendo aí. Então vamos ficar antenados nas redes sociais da querida Laís. É facinho, @LaísGulin. Lá você tem o meu WhatsApp direto para poder, se quiser fazer uma análise de perfil comportamental. Eu sou a única analista de perfil comportamental com bioneuroemoção, onde eu vou trazer 2 devolutivas, não somente uma. Tá? Então, você vai encontrar por aí uma devolutiva de 1 hora. Eu dou 2 devolutivas de 2 horas. São 4 horas de entrega. Meu Deus. Onde traz muita informação, muito autoconhecimento e ferramentas para poder transformar isso daí. Então, @LaísGulin, você me encontra no Instagram, no Face, no LinkedIn também, Laís Gulin. Então, tá bem facinho. Maravilha, minha querida. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Pra gente, assim, finalizar este papo, só tenho a agradecer a você e dizer que meu coração tá quentinho. Eu espero que o teu também tenha ficado bem quentinho, porque essa é a ideia, né? Que a gente trate o nosso coração de uma maneira diferente, com esse olhar diferente e entender mesmo tudo que ele nos sinaliza muito antes da gente perceber. Então, quando a gente começa a escutar literalmente o nosso coração, sem dúvida a nossa emoção vai ganhar em qualidade e a nossa razão vai agradecer. Com certeza. Sem neura. Sem neura. Gratidão. Gratidão, amada. Encerrado mais um Com Neuro, sem neura e com muita emoção para vocês. Beijo, até a próxima.